Paulo Gustavo e o marido Thales batalharam e sofreram muito para terem os filhos Gael e Romeu. Eles passaram por várias dificuldades no processo de inseminação e barriga de aluguel. No vídeo de hoje, a gente vai falar para vocês como vivem hoje o filho do Paulo depois da sua partida. Machado, se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva porque tá saindo conteúdo novo todos os dias. E se também não segue a gente lá nas redes sociais, já vai lá pra acompanhar tudo, porque, cara, tá saindo novidade lá em todo dia, então já vai lá. Alguns mudaram de país para tentar a carreira, outros para recomeçar a vida. A motivação do Paulo Gustavo foi um pouco diferente: ser pai. Paulo era casado, já tinha quase 4 anos com o Thales, ele é dermatologista. Ele partiu com o marido para Los Angeles com a intenção de realizar o seu maior sonho, a paternidade. Mas eu vou te explicar melhor. Acontece que aqui no Brasil não existe barriga de aluguel, apenas barriga solidária. Mano, o que é barriga solidária? É quando um parente de até 4º grau cede o útero pra pessoa que quer ter um filho. Então, tem que ter um grau de parentesco. E isso torna o processo mais complicado para casais homossexuais que querem bebês não adotivos. E com tudo isso, a decisão do Paulo e do Thales foi viajar para os Estados Unidos, onde a barriga de aluguel é permitida na maioria dos estados. Mas esse foi apenas o primeiro passo. O casal, em um primeiro momento, investiu em uma única mulher, que ia gerar os seus 2 filhos ao mesmo tempo. E os pequenos se chamariam Gael e Flora. Com 21 semanas de gestação, o sonho foi interrompido. A mulher sofreu um aborto e perdeu os gêmeos. Paulo anunciou o que tinha acontecido nas suas redes sociais. Isso aconteceu lá no final de 2017. Ele falou o seguinte: eu gostaria de dividir com vocês um momento super difícil. Na semana passada, a mamãe de aluguel entrou em trabalho de parto no meio da gestação. Isso quando os bebês ainda nem eram viáveis. Ele, na época, agradeceu todo o apoio e falou que ele e o marido estavam destruídos, mas disse que eles não iam perder a esperança. E nisso, ele fez um outro post falando que ele e o Thales eram muito jovens, saudáveis e se amavam muito. Por isso, eles iam começar tudo de novo no ano seguinte. Ele falou: seremos pais, mas um pouco mais pra frente. Em uma reportagem dada pro Fantástico, o Paulo se emocionou, dizendo que por onde os dois passavam, as pessoas vinham e perguntavam: e os seus filhos? E eles tinham que responder que eles tinham perdido. E, gente, é muito triste, sabe? Pra quem realmente sempre quis ser pai e ser mãe, isso realmente é uma dor muito profunda. Depois de acalmado, todo esse sofrimento, os dois seguiram com a promessa e decidiram tentar novamente. Só porque dessa vez, à distância e com 2 mulheres ou 2 barrigas de aluguel diferentes. Eles pegaram os óvulos de uma doadora de um banco de óvulos e fizeram os embriões com o esperma do Paulo e com o de Thales. Enquanto eles seguiam a vida aqui no Brasil, eles também acompanhavam as 2 mulheres nas gestações que estavam acontecendo em solo norte-americano, mais precisamente na Califórnia. E mais uma vez eles levaram outro susto. Enquanto Paulo Gustavo se preparava para entrar em cena com a sua mãe, na peça que inclusive era um sucesso, Filho da Mãe, recebeu a notícia que o primeiro filho, o Romeu, tinha nascido. Mas foi um susto, não era o momento certo. Eles foram em frente e fizeram um show, mesmo abalados, para conseguir homenagear o filho. E a partir daí, foi só correria. O Paulo e o Thales fizeram as malas e o hospital virou a sua segunda casa durante 11 dias. Isso porque o menino chegou ao mundo antes do esperado, com 35 semanas, e ele foi direto pra UTI neonatal. Isso por causa de algumas complicações respiratórias. Os dois contaram que até mesmo as enfermeiras se espantavam com a dedicação deles como pais de primeira viagem, e inclusive elas recomendavam pra eles repouso, só porque eles falavam sempre que não queriam descansar, e sim ir embora com o Romeu. A dificuldade de Romeu pra ingerir o leite fazia com que a alta demorasse ainda mais pra chegar. Pra conseguir ir pra casa, ele tinha que mamar 50 ml, e ele mamava 7, 8, 12, então foi um processo bem delicado. O segundo filho, Gael, nasceu 3 dias depois do seu irmão chegar em casa. A notícia foi divulgada com entusiasmo pelo Paulo e pelo Thales em seus perfis no Instagram, com a legenda: queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista dos nossos filhos, e na nossa, enquanto casal e família. O Paulo falou que naquele momento, parece que ele realmente renasceu. Em certo momento, em uma entrevista, questionado pela repórter ali sobre paternidade, o Paulo brincou: é uma delícia, mas eu estou virando a Dona Hermínia já. Claro, fazendo referência ali à sua personagem.
Paulo Gustavo faleceu devido às complicações da Covid, né? Aos 42 anos de idade. Durante os mais de 50 dias em que ele ficou internado, o ator teve uma companhia constante, o marido, Thales Bretas, que inclusive é médico. Em uma entrevista pro Fantástico, no domingo, no dia 9 de maio, no último domingo, no Dia das Mães, o Thales falou sobre os primeiros dias sem o marido e assumiu que a ficha tava simplesmente caindo aos poucos. Ele falou que o Paulo vai ser pra sempre o amor da sua vida e que tá muito difícil. É uma dor, sabe, de não ter aquele cara tão especial na vida dele e na vida dos filhos. Essa dor realmente da perda é a pior dor da vida. Ele sente gratidão por ter tido a sorte de ter vivido 7 anos com o Paulo. Thales contou que os filhos Romeu e Gael, que vão completar 2 anos em agosto, sempre perguntam pelo Paulo Gustavo, que inclusive já tinha até assumido que tinha medo de não ver os filhos crescerem. Thales diz que a foto da tela do celular dele é o Paulo Gustavo com os 2 meninos. E as crianças sempre pedem pra ver o papai Paulo. O Thales dizia que ia ao hospital porque o papai Paulo tava doente. E eles repetiam isso sempre. Agora, ele tá tentando explicar, embora seja muito difícil, que o papai Paulo não tá mais dodói, mas virou uma estrelinha e tá lá no céu olhando pra eles. Sobre os meninos, o Thales diz que os 2 são frutos do amor deles. E ele vai amar pelos 2. Ele ainda falou que sabe que de onde o Paulo estiver, vai estar amando eles também, com certeza. O Thales lamenta, dizendo que queria muito que o Paulo ajudasse a educar da forma dele também, sabe? Passar os valores dele. O Paulo é uma das pessoas mais íntegras que ele já conheceu na vida, uma das pessoas mais generosas, amorosas e protetoras. O Thales também revelou que quando descobriu que tinha sido contaminado pelo vírus, né? O Paulo comentou que tava com medo. Ele falou que quando ele descobriu, ele ficou bem desesperado. O Thales disse que ele ia ficar bem, mas ele tava realmente em pânico, sabe? O Thales falou que decidiu levar o marido pro hospital depois de uma piora no nível de oxigenação do sangue. Ele teve febre, dor no corpo, ficou indisposto, isso na primeira semana. Mas na madrugada do aniversário de Thales, no dia 13 de março, eles resolveram procurar o hospital. O Thales contou que mesmo internado, o Paulo conseguiu se manter bem humorado, sabe? Ele fazia piada com a equipe médica e todo mundo teve ali o privilégio de conviver com ele por uma semana, quando ele tava ali internado ainda, né, sem ir pra UTI. Antes de ser entubado, o Paulo chegou a brincar também com o marido. O Thales disse, ele falou pra não trazer ninguém aqui pra casa. Disse, eu vou, mas eu volto. E pediu pra eu cuidar da família toda. Antes do trágico desfecho, né, dessa história, o Paulo Gustavo apresentou sinais de melhora. E segundo o Thales, ele devolveu realmente esperança pra toda a família. Só porque depois ele teve uma hemorragia muito grave. Ele tomou mais de 20 bolsas de sangue. Depois ele chegou a acordar, responder. O Thales falava pra ele que ele tava melhorando e que ele tava muito orgulhoso dele. E ele respondia balançando a cabeça. O Thales sentiu esperança, sabe? Que o marido dele tava ali realmente de novo. Inclusive, o Thales assumiu que apesar de toda a força que fez pra ficar forte, alguns momentos são muito dolorosos, sabe? Ele disse que ainda tá vivendo esse momento de aceitação da perda, da ausência, da saudade. Thales agradeceu o período em que ele viveu ao lado de Paulo e disse que tem certeza que de onde o Paulo estiver, ele vai continuar brilhando e iluminando as suas vidas. E realmente, né, gente, o Paulo transformou a vida do Thales, que nunca mais vai ser a mesma. O Thales continuou dizendo que é muito grato por todos os momentos felizes que eles viveram juntos. Essa alegria e esse carinho vai ser transmitida para os filhos da melhor maneira possível. O Thales encerrou falando que vai contar com a ajuda do marido para voltar a sorrir. Ele vai trazer isso de volta para mim. É difícil agora, mas eu tenho certeza que ele não queria ninguém triste, porque justamente o papel dele era transformar a tristeza em alegria. Agora o Thales vai cuidar do Gael e do Romeu e também da família do Paulo Gustavo. E eu acredito muito, né? Eu não sei como é que é a crença aí de cada um, mas eu acredito que ele vai estar ali do lado, dando força, sabe? E realmente vendo os filhos dele crescer. É muito difícil tudo isso que aconteceu, é muito difícil aceitar perder alguém. Eu tenho certeza, né, que o Gael e o Romeu vão ouvir histórias incríveis do Paulo Gustavo, tanto do pai, quanto da família e quanto da legião de fãs, né, que o Paulo Gustavo tem aqui. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça, tá, de se inscrever aqui no canal, porque todos os dias tem conteúdo novo. E segue a gente no Insta, que tá rolando muita novidade por lá, tá? Então vai lá, vamos lá conversar um pouquinho, beleza? Então é isso, até a próxima, tchau!